Daqui a alguns meses já chegam as eleições, então hoje o programa Mudando de Assunto veio aqui falar com o Gilmar, que é chefe do cartório eleitoral, para tirar algumas dúvidas, esclarecer alguns pontos que eu acho importante a gente estar falando, principalmente nesse ano de eleição, né? Então, para a gente começar assim com um básico mesmo, para quem ainda não tem o título de eleitor, como que faz para tirar o título? Bom, o procedimento é bem simples, né? O eleitor que pretende se inscrever como eleitor para votar nessas eleições, ele tem que comparecer à Justiça Eleitoral até o dia 4 de maio. Para isso, ele precisa trazer os seus documentos, né? Identidade, CPF, comprovante de residência, que também é um documento indispensável. Então, agora, partindo já depois que tem o título, como que funciona para votar em trânsito ou justificar o voto? Então, interessante que esse ano nós teremos eleições municipais, né? Então, o eleitor ele vai votar para os cargos de prefeito e para vereador. Na eleição municipal, não existe o voto em trânsito, né? O voto em trânsito é apenas para a eleição presidencial e a eleição para governador. Então, não teremos voto em trânsito nessa eleição. Agora, o processo de justificativa, ele também é muito simples, né? O eleitor ele pode passar no cartório eleitoral antes da data da eleição, retirar um formulário e preencher, ou então no próprio dia da eleição, né? Ele pode se dirigir a qualquer sessão eleitoral, preencher esse formulário e justificar a sua ausência. Importante apenas esclarecer, né, que a justificativa é apenas para aquele eleitor que está fora do seu domicílio eleitoral, ou seja, está fora da sua cidade, está em outro município e, por um motivo qualquer, não pode votar no seu município. E se ele estava aqui na cidade de Lages, por algum motivo ou outro não votou? Funciona da mesma maneira ou não pode justificar daí? O correto seria o eleitor justificar no próprio dia da eleição, em qualquer sessão eleitoral, né? Mas se por algum impedimento, né, por exemplo, se ele estiver doente, não puder se locomover, ele ainda dispõe de um prazo de 60 dias após a data da eleição para apresentar uma justificativa no cartório eleitoral. Sendo que esse procedimento, aí ele vai ter que comprovar quais foram os motivos que o impediram de votar. A justificativa apresentada no dia da eleição não precisa de qualquer comprovante. Já a justificativa após o dia da eleição, aí sim precisa de um comprovante. Tá, então agora partindo já para o dia da eleição. Qual que é a diferença entre o voto em branco e o voto nulo? Olha, a rigor nenhuma, né? Ambos não servem para nada. Apenas assim a gente tem como a doutrina de direito eleitoral, né, os escritores de direito eleitoral, eles chegaram à conclusão de que o voto em branco é a manifestação daquele eleitor que para ele tanto faz, qualquer um que for eleito está bom, né? Já o voto nulo não, o voto nulo representa, na visão desses escritores, né, da legislação, desses doutrinadores, o voto anulado significa que o eleitor não está satisfeito com nenhum, que nenhum deles serve, né? Mas a rigor, para fins de eleição mesmo, o valor deles é igual, ou seja, nenhum, não tem nenhum valor, não ajuda nenhum candidato, nenhum partido. Então, realmente, na prática, dá na mesma, né? Na prática dá na mesma, não vale nada, né? Nenhum dos dois. Tá certo. E a gente sabe também que nem sempre o candidato mais votado é o que vai se eleger, isso tudo por causa do coeficiente eleitoral, né? Como que funciona isso? Exatamente. O nosso sistema para a eleição para o parlamento, no caso dessa eleição de 2016, para o cargo de vereador, ele obedece ao chamado sistema proporcional de votação, em que o partido político ou a coligação ele deve alcançar um número determinado de votos para poder eleger pelo menos um representante, né? Então, aqui em Lages, assim, para a gente exemplificar para o nosso telespectador, o quociente eleitoral é em torno de 5.000 votos. Então, o partido ou coligação, para poder eleger pelo menos um representante, ele tem que fazer 5.000 votos. 5.000 votos somando os votos de todos os candidatos. Se ele alcançou esses 5.000 votos, ele terá direito a eleger pelo menos um. Quem? O mais votado dentro da sigla, né? Ocorre algumas situações em que o candidato ele faz muitos votos sozinho, mas não consegue se eleger, né? Nós tivemos um exemplo aqui em Santa Catarina, salvo engano, na eleição de 2006, que um candidato a deputado estadual fez em torno de 70.000 votos e não se elegeu. E um outro candidato fez em torno de 25.000 votos e acabou se elegendo. Por que isso ocorreu? Porque aquele partido do candidato que fez 70.000 votos, ele não conseguiu alcançar o quociente eleitoral, que era em torno de 100.000 votos à época, né? Então, não adianta o candidato fazer um monte de votos se a soma de todos os votos desse partido ou coligação não alcançar o quociente eleitoral. Ele não será eleito. Perderá a vaga, provavelmente, para um outro candidato que fez menos votos. O sistema ele é meio complexo para o nosso eleitor, a gente reconhece, né? Mas é um sistema que proporciona uma representatividade maior e uma chance também para aqueles partidos menores, para aqueles candidatos que têm
poder político, poder econômico. Sim, falando então já dos candidatos, como que funciona em relação à propaganda política, essa parte de divulgação deles? Tem uma época certa para fazer campanha, né? De que época vai? A propaganda eleitoral ela só pode ser feita dentro do chamado período eleitoral, né? Esse período, para nós, aqui, ele inicia, segundo a legislação, né, agora com as inovações que nós tivemos recentemente, a partir do dia 16 de agosto. Desde que o candidato já tenha apresentado o pedido de registro aqui na Justiça Eleitoral e também já tenha obtido CNPJ na Receita Federal e aberto a conta bancária de campanha, né? Então, ele precisa preencher esses 3 requisitos para poder fazer a campanha eleitoral. Apresentar um pedido de registro, abrir uma conta bancária específica para a campanha eleitoral e obter um CNPJ junto à Receita Federal. Então, se ele estiver de posse desses 3 requisitos, preenchendo esses 3 requisitos, ele já pode fazer a sua campanha a partir do dia 16 de agosto desse ano. Tá certo. Em alguns casos, os candidatos eles têm que largar os seus cargos atuais para poder se candidatar, né? Como que funciona? Isso ocorre no caso do candidato, do pretenso candidato que é servidor público, né? Todo servidor público, seja ele comissionado, contratado ou concursado, ele deve se desincompatibilizar do cargo para poder disputar a eleição. Então, assim, tudo depende da natureza do cargo que ele ocupa, né? Alguns cargos ele deve se afastar com 6 meses de antecedência da eleição, outros 4 meses e outros 3 meses ainda. Então, depende do cargo que ele vai disputar e depende também da função que ele ocupa na administração pública. Mas então, realmente, em alguns casos é necessário e tem esse prazo mínimo, né? Todo servidor público deve se desincompatibilizar, né? O que vai diferenciar é o prazo, né? Dependendo do cargo e da função que o servidor ocupa. Falando então de coligações, como que funciona e por que existem, por que são feitas essas coligações? As coligações, elas caracterizam pela junção dos partidos políticos para disputar uma eleição, né? Então, os partidos, analisando todo um contexto, a conveniência da oportunidade ali, eles acabam se coligando, se juntando com a finalidade de alcançar o poder, né? Somando forças para alcançar o poder. Essas coligações, sejam elas formadas por 2, sejam por 10 partidos, elas recebem um tratamento de um partido. Seria como se fosse um partido único, né? Todo mundo se juntou e formou um partido único. Serve, então, para facilitar o acesso ao poder daquele candidato, né? É óbvio que uma junção de vários partidos, ele possui mais poder de influência junto ao eleitorado, né? Então, mais fácil de conquistar o voto, mais fácil também de alcançar o poder. As coligações, elas podem ser feitas tanto para a eleição majoritária, no caso, o cargo de prefeito, na eleição de 2016, assim como para as eleições proporcionais, no caso, o cargo de vereador. É possível formar coligações diferentes, inclusive, de um cargo para outro. Certo. Na mesma linha ali do coeficiente eleitoral, o que seria o voto de legenda? O voto de legenda é aquele voto... Porque o cidadão, assim, explicando melhor, ele sempre que ele vota num candidato para o parlamento, seja para a Câmara de Vereadores, para a Assembleia Legislativa, para a Câmara dos Deputados, ele acaba, num primeiro momento, votando na legenda, e só depois no candidato o voto nominal, né? Tanto é verdade que, se a gente for analisar, o número do candidato, os 2 primeiros números, sempre é o número do partido. Sim. Então, no momento que o eleitor vai lá e opta em votar em determinado candidato, ele também está votando na legenda. Isso vai somando para a formação do quociente eleitoral, como você bem falou. Agora, existe aquele eleitor que ele não pretende votar em candidato nenhum no parlamento, né? Ele não tem intenção de votar em nenhum dos candidatos, lhe agradem, mas ele pode ajudar de qualquer forma o seu partido a eleger pessoas, né? No caso, ele opta e vai lá e vota apenas no número do partido, aperta a tecla confirma e acaba contabilizando esse voto de legenda para o seu partido. Em relação aos crimes eleitorais, quais são os mais comuns aqui na nossa região? A prática de crime eleitoral, os mais comuns são aqueles que acontecem no dia da eleição mesmo, né? A distribuição da cesta básica, o valezinho combustível, né? A boca de urna, a tentativa de captação do voto do eleitor, o transporte de eleitor no dia da eleição, que também é considerado um crime, com uma penalidade bem severa, né? Mas no dia da eleição, a Justiça Eleitoral ela conta assim, com um aparato bem significativo de pessoas, de colaboradores, né, dentre eles a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público Eleitoral. Os próprios servidores da Justiça Eleitoral atuam de forma bem
contundente, sobretudo na véspera e antivéspera da eleição, onde a incidência desse tipo de fato é mais recorrente, né? Mas, de qualquer forma, né, ainda acabam acontecendo, porque a estrutura, muito embora haja uma grande mobilização, né, algumas situações ainda perduram porque a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Com certeza. Tu podia citar alguns tipos de crimes eleitorais, até para quem está em casa, às vezes não conhece, acaba passando por uma situação e não sabe que pode ser um crime. A chamada captação, a compra de votos, né, esse é o crime mais recorrente. Aquele candidato que oferece qualquer bem, qualquer promessa para o eleitor e com a finalidade de captar-lhe o voto, né? Por exemplo, uma cesta básica, pagar uma conta de luz, o valezinho combustível, né? Isso é um crime, né? Inclusive para quem recebe, não é só para o candidato que pretende captar esse voto. Quem recebe também está cometendo o mesmo crime que está previsto lá no artigo 299 do Código Eleitoral, e sujeita à prisão em flagrante e a responder processo, né, um inquérito policial e, posteriormente, um processo judicial pela prática de crime eleitoral. Para o candidato, inclusive, pode ter consequências mais graves, além da penalidade na esfera criminal. Teria algum outro tipo, assim, para citar algum outro exemplo de crime eleitoral que não acontece só necessariamente na época de eleição, mas durante os anos que seguem? O crime eleitoral ele tem uma peculiaridade, né? Ele só ocorre durante o período eleitoral, né? Fora do período eleitoral, essas práticas não são consideradas criminosas, né? Então, assim, você não vai encontrar um crime eleitoral fora do período que começa ali no dia 16 de agosto até a data da eleição. Então, ela tem essa característica peculiar, é só nesse período. Mas nós temos, assim, muito recorrentes também, né? Crimes de injúrias, difamação, aquelas trocas de gentilezas entre os candidatos, né, entre o pessoal que está envolvido na eleição, tudo isso pode caracterizar o crime de injúria, difamação ou calúnia, dependendo do caso. Esse também é uma prática bem recorrente, a gente recebe sempre vários processos dessa natureza, né, a polícia, inclusive, tem vários inquéritos deflagrados em relação a práticas dessa natureza. E como que pode ser feita uma denúncia? Se eu perceber que tem algum candidato que está fazendo uma boca de urna, alguma coisa do tipo, como que eu posso denunciar? As denúncias aqui na Justiça Eleitoral de Lages, existe uma portaria dos juízes eleitorais que elas devem ser formuladas por escrito, né? A gente não recebe denúncias por telefone, até para evitar aquele denuncismo durante o período eleitoral, né, que acaba inviabilizando, dificultando o nosso trabalho. Então, assim, se o denunciante requerer o sigilo da fonte, a gente preserva o sigilo, mas a exigência é que seja feita por escrito, né, sendo que é possível, desde que requerido pelo denunciante, que a gente preserve o sigilo da fonte. Certo. A forma como são feitas as eleições aqui na nossa região é considerada segura ou realmente tem algum risco de fraude? Não, eu posso assegurar com a maior tranquilidade, né, que a eleição ela é muito segura, né? Se existe algum problema na eleição, de vício na vontade do eleitor, isso pode ocorrer antes do dia da eleição, né? Porque no momento da votação isso não ocorre. A urna eletrônica ela é 100% segura. A gente que trabalha com isso a vida toda, nós participamos de todas as etapas da configuração das urnas, da alimentação dos dados, a gente tem toda a certeza que é um processo muito seguro, né? O eleitor pode comparecer com toda tranquilidade, com toda serenidade, que o sigilo do voto é mantido, não há como o candidato descobrir se o eleitor votou nesse ou naquele candidato, né? E a urna é 100% eletrônica. A gente feito vários testes, né? Várias audiências públicas com a presença da imprensa, do Ministério Público, da OAB, de eleitores, feito vários processos de auditoria nas urnas eletrônicas para mostrar para a sociedade que, de fato, é um instrumento seguro e que não há como voltar atrás, né? Nós vivenciamos sempre, né, principalmente agora que estamos na época de redes sociais, né, no dia da eleição, aquelas notícias, né, olha, aconteceu isso, lá aconteceu aquilo, todas facilmente a gente consegue rebater, porque as possibilidades elas inexistem, né? Até porque, aproveitando o espaço, né, a urna eletrônica ela é um equipamento que não é ligado à internet, né? Ela é um equipamento que é ligado apenas na luz elétrica. Então, assim, ela não tem aquele dispositivo para internet móvel, nem internet fixa. Ela é um dispositivo, é um equipamento que é ligado apenas
a luz elétrica. Certo. E a partir do momento que encerra o processo de votação, o próprio mesário, o fiscal do partido que está lá na sessão eleitoral já tem o resultado daquela sessão, já sai na hora. Só depois disso é que a gente transmite os dados para uma central em Florianópolis para a totalização. Mas no momento em que esses dados transitam pela internet, nós já temos o resultado antes aqui. Né? Então, antes de transitar esses dados pela internet, nós já temos o resultado. Tudo que chegar lá na central de totalização deve bater com aquilo que nós temos aqui apurado anteriormente a essa transmissão pela internet. Então, realmente não tem que se preocupar, é um método bem seguro e não tem realmente por que preocupação com isso. Muito seguro, né? O eleitor pode comparecer com toda a segurança, livre de qualquer pressão, porque não há, nós podemos assegurar com toda certeza, com toda a tranquilidade, que não há como candidato controlar se o eleitor votou nesse ou naquele candidato, não há nenhum perigo de quebra do sigilo do voto, nem nós da Justiça Eleitoral, nem candidato, nem ninguém vai saber se o eleitor votou nesse ou naquele candidato. O eleitor pode comparecer com toda a segurança, que o equipamento é muito seguro e votar de forma muito tranquila, muito sereno, sem preocupação com a quebra do sigilo do seu voto. Tá certo. Então, para a gente finalizar, eu queria que tu deixasse contato aqui da Justiça Eleitoral, para quem ainda tiver alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta, poder estar falando com vocês. A Justiça Eleitoral ela está localizada aqui próximo ao Fórum de Lages, né? O atendimento é sempre das 12 às 19 horas. E se alguém tiver alguma dúvida, precisar de alguma informação, pode ligar aqui para os nossos colaboradores, né? Através do telefone 3222-8317. Tá certo, então, muito obrigada. Eu acho que já deu para esclarecer muitas coisas, tirar muitas dúvidas. E quem ainda tiver alguma dúvida, pode estar ligando para cá, que eles vão resolver todas as questões. Eu encerro esse bloco do programa por aqui, mas eu já volto. Hoje, no programa Mudando de Assunto, a gente vai falar de tatuagens. E ninguém melhor para falar disso do que o Scott, que é mais do que referência aqui na nossa cidade. Scott, queria que tu começasse contando para a gente um pouco da tua história, como que tu começou nesse ramo da tatuagem. Nossa, faz tanto tempo, você me pega assim. Bom, quando eu comecei a tatuagem não era tão reconhecida como hoje, como essa moda que tá. Antigamente a tatu era mais discriminada, não tinha tanta coisa assim, o material era difícil, os profissionais eram bem complicados, não era reconhecido, né? Mas hoje tudo mudou, então tá bem melhor. Hoje todo mundo é tatuador, tem uma galera tatuada, então... Mas vamos falar um pouquinho, né, da velha guarda que a gente fala, né? A tatuagem começou faz muitos anos, e eu tô aqui, vai mais ou menos uns 18, 20 anos em Lages. E foi bem legal a minha vinda para cá, porque fui o primeiro tatuador aqui. Hoje temos vários tatuadores, né? Então é bem legal estar aqui e falar um pouco sobre a tatuagem hoje. E como que você começou assim, descobriu que gostava de tatuar e que queria seguir isso para a tua vida como profissão? Foi divertido, porque quando eu comecei a fazer tatuagem, a gente faz tatuagem em casa, né? Adolescente, eu quero ter uma tatuagem, e a gente vai fazendo, vamos lá em casa que eu faço uma. Então foi assim que começou. Mas profissionalmente foi com um amigo meu da Barra da Lagoa, entendeu? Que eu quero muito bem ele. E foi. Estou aqui até hoje, faz um tempinho já. Com certeza. Em questão de aperfeiçoamento, como que tu começou? Tu já começou assim, tu já tinha um dom para desenho, isso foi melhorando com os anos? É muito diferente o que tu faz no papel para a pele? Como que funciona essa parte? É bem diferente. Quando eu comecei a tatuar, não tinha um curso específico para você ser tatuador. Você é um tatuador. Não existia. A gente vai adquirindo a prática, a perfeição com a prática, entendeu? Cada tatuagem sai melhor que a outra. E assim foi o tempo todo, né? Sim. E como tu me disse antes, o legal aqui é que tu gosta do que tu faz, né? Então vir trabalhar todo dia, na verdade, é um prazer. Na verdade eu amo o que eu faço. Eu faço porque eu amo. É essa parte legal. É como sair para jogar bola. Todo mundo, é uma diversão. Quando eu saio de casa, eu venho para fazer o que eu realmente gosto e deixar uma marca nesse mundão aí, entende? Querendo ou não, você deixa as pessoas marcadas. É um momento maravilhoso, porque a pessoa que vai levar um trabalho seu vai levar para a vida toda dela.
entende? Você pode morrer amanhã ou daqui 10, 20 anos, mas a pessoa que tem uma tatuagem sua vai viver para sempre, entende? Então essa é a maior alegria de todos os tatuadores, eu acho, né? Para mim essa é a maior, né? E para quem ainda nunca fez uma tatuagem, chega aqui para ti com alguma vontade, o que ele tem que saber? Os principais assim pontos importantes antes de fazer uma tatuagem? Eu acho que o primeiro de tudo é você achar um trabalho bem legal, que você realmente queira carregar ele a vida toda, e depois escolher um bom profissional para fazer uma tatuagem. Não precisa fazer uma tatuagem comigo, mas que desde que a pessoa seja... procure um cara que realmente confie que vai sair um trabalho bem legal, entende? Essa é a parte legal da tatu, entende? Até para não se arrepender depois, às vezes não sai como estava planejando e, como tu disse, vai levar pro resto da vida, né? É verdade. Algumas tatuagens ficam desagradáveis, entendeu? Ou a pessoa cansa do desenho, ou não fica como era para ficar, entende? Mas tudo isso tem conserto hoje, sabe? Sim, a gente vê muita gente falando, eu vou fazer essa rosa porque ela tem um significado para mim, lembra minha mãe, lembra meu pai. Mas tem muita gente que vem porque gosta do desenho e o significado se cria depois, né? Isso é muito interessante também. Porque ela tá vivendo o momento daquela hora, entende? Apesar de que ela escolheu um desenho na hora, assim, mas depois ela vai aperfeiçoar. Cria uma história, né? Tem toda uma história. Ela tá criando a história dela no momento que ela fez a primeira tatuagem dela, entende? Então essa é a parte legal. Outra coisa importante que eu acho que é legal a gente falar aqui é da qualidade dos produtos que tu usa, porque nada adianta tu ter talento e usar produtos de má qualidade, o que ainda pode levar algum dano no futuro para a pessoa, né? Isso é verdade. Você tem que usar o material que a Anvisa requer, né? Tudo perante a lei, normal. Material bom, tatuagem boa, resultado bom, maravilhoso. E nesses anos todos de carreira, de muitas tatuagens, queria que tu contasse algumas histórias marcantes, assim, algumas tatuagens que mais te marcaram toda essa carreira. Nossa, caramba! Tem tantas tatuagens que são marcantes. Não tenho como falar só de uma. Todas as tatuagens que eu fiz, independente de bonita, feia, foi marcantes. Eu me dediquei a fazer. Se ela ficou velha agora, dá pra renovar, entendeu? Mas todas as tatuagens são marcantes, sabe? E tem alguma, por exemplo, se eu chegasse aqui hoje e dissesse, Scott, eu quero fazer uma tatuagem assim, tem alguma coisa que tu recomenda, melhor não fazer isso, ou vai que você ainda nunca fez uma tatuagem, melhor não começar por aí, alguma coisa desse tipo? Realmente, geralmente as pessoas querem fazer um trabalho, eu quero fazer um trabalho enorme, entende? Quando você não tem nenhuma tatuagem, eu aconselho você fazer uma pequena, para você ver a intensidade da dor, como que vai ser o resultado, entendeu? Como vai ser a aceitação principalmente da sua família, porque as pessoas mais velhas, elas têm um preconceito. Não é um preconceito, elas são mais conservadoras. Então esse é o detalhe, fazer um trabalho pequeno e depois você vai amadurecendo a ideia para fazer um trabalho grande. Agora, se você já tem tatuagem, já tem várias, um trabalho a mais ou a menos não vai fazer diferença. Essa é a parte legal. E para quem às vezes fez uma tatuagem e acabou por algum motivo estragando ou enjoou, como que funciona a parte de cobertura? Ela é muito mais difícil que a primeira tatuagem, né? Ela é bem complicada. E, na verdade, todo o trabalho que você vai cobrir, já dispensou metade das coisas que você gostava para fazer. Não tem como fazer qualquer coisa em cima. Então, tem que ver com o tatuador o que pode ser feito em cima, entende? Mas o laser tira hoje em dia, então tá fácil, né? Facilita bastante, né? Nossa, ajuda muito, né? Pra gente finalizar, então, eu queria que tu passasse teu contato, teu endereço, para quem tem vontade de fazer uma tatuagem, conversar contigo, tirar algumas dúvidas, poder falar aqui contigo. Então, eu estou aqui na Praça João Costa, número 44, fazem 20 anos. O pessoal já sabe onde fica. A maioria das pessoas já sabe onde fica e o telefone é 3224-7516, é super fácil. É só vir aqui no Calçadão. Tá certo, então muito obrigada, tá? Ok, eu que agradeço. A gente entra num breve intervalo agora, mas eu já volto.